Olá, mais uma vez eu tenho um imenso prazer em compartilhar do amor de Deus, da graça de Deus, do Evangelho de Jesus para a sua vida, para que você conheça mais dessa liberdade, da palavra de Deus, né? Quem conhece tem condição de praticar. Quem pratica, a palavra de Deus diz que vive em liberdade. E o que eu quero falar com você nesse dia é a respeito de um texto. Esse dia eu estava lendo esse texto aqui, eu achei tão interessante, me saltou aos olhos a palavra dano. Né? O que é um dano? O dano é um prejuízo, é uma perda. E aqui no capítulo 3 de Daniel, diz que os três hebreus, né? Mesaque, Sadraque e Abednego, tinham sido lançados para dentro da fornalha. E aqui no versículo 25, o rei diz assim, tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um dos deuses, sem nenhum dano, andando dentro de uma fornalha ardente, sem nenhum dano. E aqui no capítulo 6, agora é com o próprio Daniel, Daniel foi lançado para dentro da cova dos leões, e no versículo, diz aqui no versículo 22 e 23, diz assim, o meu Deus, Daniel falando para o rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano. E no verso 23, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi Daniel tirado da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crer em Deus. Eu achei interessante que eu tenho o direito, então esse texto aqui fala assim para mim, fala para você, Marcelo, você que está aí ouvindo, assistindo, nós temos o direito de viver nessa terra sem nenhum dano, sem nenhuma perda, sem nenhum prejuízo. Mas é interessante o lugar que eles estavam onde não existia dano, dentro de uma cova e dentro de uma fornalha. Eu quero colocar um ponto final aqui e abrir um parêntese. No capítulo 10 de Lucas, está escrito assim, ó. Jesus tinha chamado os discípulos, deu autoridade para eles, para expulsar demônios e curar toda sorte de enfermidades. E falou para eles, vão de 2 em 2 e vai nas cidades, nas aldeias, e vai pregando o Evangelho. Vai fazendo a minha obra. E quando eles voltaram, versículo 17 diz assim, Lucas 10, 17 diz assim, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. O diabo estava se submetendo aos discípulos por causa do nome de Jesus. Mas ele lhes disse, eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. E é o versículo 19, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Sabe uma coisa que o Evangelho me libertou? Do medo das retaliações do diabo. Eu conheço pessoas que têm medo do diabo, que têm medo de fazer a obra de Deus, que acham que o diabo é mais poderoso do que Deus. Então é assim, nossa, eu vou pregar o Evangelho, nossa, a retaliação veio, e veio enfermidade, veio perda, veio prejuízo, veio... Peraí, o que é isso? Que Deus é esse que eu sirvo? Que Ele me fala, vai fazer a minha obra, me obedeça, creia em mim e obedece. Aí eu creio, obedeço e eu sofro dano? Que Deus é esse? A palavra de Deus diz lá em 1 João, ele fala assim, ó, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você nasceu de novo. O teu nome, diz aqui o versículo 20, não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Pergunta que eu te faço, teu nome está escrito no céu? O teu nome está escrito no livro da vida? Porque a palavra de Deus me garante uma outra coisa. Vai existir um dia, meu irmão, lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que os livros serão abertos e um outro livro, o livro da vida, será aberto. E todo aquele que não tiver o seu nome inscrito no livro da vida, ele será lançado para o lago de fogo e de enxofre, que é a segunda morte. Então existe a morte física, morreu, e existe a morte espiritual. Ou eu vou para o céu, viver eternamente na presença de Deus, ou eu estarei no inferno, eternamente na presença do diabo. E não tem coluna no meio, não tem em cima do muro, eu não acredito em nada disso, isso é uma grande bobagem. Eu não vou pagar para ver.
Jesus já pagou para eu não ver o inferno. Amém? Jesus já pagou todo o preço para eu ver o céu. Eu aceitei isso. Mas vamos voltar aqui a respeito do dano. Deus não quer que você tenha medo de praticar, de obedecê-lo. Esse texto aqui, vamos voltar lá para Daniel. Texto de Daniel. O que tinha acontecido aqui? O rei Nabucodonosor tinha feito uma imagem, e essa imagem existia um decreto, que todas as pessoas daquele reino, quando ouvissem o som de um instrumento, e ele fala que usam instrumentos, todas essas pessoas precisariam se prostrar diante dessa imagem que o rei tinha feito. Todo aquele que não se prostrasse diante dessa imagem, ele seria condenado a essa fornalha acesa, que também talvez não seja muito diferente do lago de fogo e enxofre. E esses 3 hebreus, 3 crentes, quando eu falo crente, meu irmão, não estou falando evangélico, não. Eu estou falando uma pessoa que crê em Jesus. E porque ela crê, ela foi batizada. Porque ela foi batizada, ela foi salva. Crê, é batizado e é salvo. Então, esses 3 hebreus, eles creram em Deus. Eles creram na verdade. Eles não se submeteram à imagem do Nabucodonosor. Eles não se submeteram àquilo que não era de Deus. Eles falaram, quer saber de uma coisa? Eu não me dobro diante de nenhuma imagem, de nenhuma estátua. Eu não me dobro diante de nada que não venha de Deus. A palavra de Deus tem um versículo lá em Provérbios que diz assim: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Quando eu penso em alguma coisa, pensa, por exemplo, aí numa bicicleta. Você está vendo a imagem da bicicleta, não é verdade? A nossa mente, ela é cheia de imagens. E o inimigo, ele quer colocar imagens para que nós venhamos a nos dobrar diante dessas imagens. Ele quer colocar uma imagem de uma enfermidade, para que eu me renda a essa enfermidade. Ele quer colocar uma imagem de fracasso, de miséria, para que eu me dobre diante dessa imagem. Ele quer colocar uma imagem de um casamento destruído, fracassado, para que eu me dobre diante dessa imagem. Então essas imagens são as imagens que vão sendo levantadas contra as nossas vidas. Imagens, o Nabucodonosor e a Babilônia é um tipo do diabo e do mundo. Então as imagens do mundo, o diabo quer colocar essas imagens na nossa frente, na nossa mente, para que nós venhamos a nos submeter e a nos dobrar diante dessas imagens. Todas as vezes que nós dizemos não a essas imagens, nós estamos dizendo sim para Deus. Da mesma forma, todas as vezes que nós dizemos sim para essas imagens, nós estamos dizendo não para Deus. O casamento está difícil. Aí você vê uma notícia que hoje 50% dos casamentos eles estão sendo desfeitos. Então essa imagem, essa informação, ela é lançada na sua mente, para que você aceite que isso é o normal. Hoje é normal se divorciar, hoje é normal um casamento dar errado, hoje é normal um filho ser desobediente. Tudo isso é normal. Isso é normal para o mundo. Isso é normal para quem não crê em Deus. Então todas as vezes, todos os dias nós temos escolhas para serem feitas. Ou nós vamos nos dobrar diante da imagem de um Deus invisível, a imagem dessa palavra. A imagem de um Senhor Jesus Cristo, não é uma imagem de barro ou uma cruzinha, não, meu irmão, isso daí é bobagem. Eu estou falando nos dobrar diante dessa verdade que é a palavra. Ou nós nos submetemos a essa verdade que é a palavra de Deus, ou nós vamos nos submeter às imagens que o mundo tem tentado colocar na nossa mente. E aí acontece o quê? Não, eu não vou me dobrar diante dessa imagem do mundo, eu vou me dobrar diante da palavra, eu vou me humilhar sob a potente mão do Senhor para que Ele em tempo oportuno Ele me exalte. Quando eu faço isso, é normal que venha uma aflição, que venha uma tribulação. Nós estamos indo contra a maré, nós estamos nadando contra a correnteza. Então pode ser que a temperatura aumente, pode ser que a temperatura seja elevada. Então às vezes algum atrito, às vezes isso, às vezes aquilo, às vezes uma dificuldade de colocar em prática a palavra. É essa fornalha que ela fica acesa. E às vezes nós nos vemos dentro dessa fornalha. Mas o que o rei viu? Ele não viu simplesmente os 3 hebreus lançados dentro da fornalha. Ele viu 4, e o quarto, ele era semelhante a um filho do homem, a um filho dos deuses.
Os deuses aqui dele estavam escritos em letra minúscula, mas nós sabemos que Jesus estava com eles. A presença de Deus estava com eles, fora da fornalha. E porque eles creram, Jesus foi com eles para dentro da fornalha. E dentro da fornalha não teve dano nenhum. Por que não teve dano nenhum? Simplesmente porque, olha aqui, verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Meu irmão, estou te chamando para confiar em Deus. Deus está nos convidando para confiar nele, para termos fé nele, para crermos nessa palavra, porque essa palavra ela não volta vazia, ela vai se manifestar na sua vida sim, ela vai acontecer na sua vida sim. Submeta-se a essa palavra, dobre-se diante dessa palavra, humilhe-se diante dessa palavra. A temperatura pode aumentar, a situação, a circunstância para o lado de fora pode ficar mais confusa ainda, mas não abra mão dessa palavra. Por quê? Porque você não vai sofrer dano nenhum. Jesus é com você, Jesus está com você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu irmão, eu acho fantástico isso. Deus estava com eles fora da fornalha, e foi com eles para dentro da fornalha. Agora, e se eles tivessem duvidado, se eles tivessem ficado com medo, se eles tivessem falado, não, eu não vou fazer isso não, então eu vou me dobrar diante dessa imagem, Deus não estaria com eles não. Vou voltar lá naquele versículo. Eu te dei autoridade para pisar sobre serpente e escorpião, e nenhum dano vai causar na sua vida. O dano vem quando você desobedece a Deus. O dano não vem por obedecer a Deus. O dano vem por desobedecer a voz do Senhor. Então aprenda isso de uma vez por todas. Jesus é com você, fora da fornalha e dentro da fornalha. Então o obedeça, então se submeta a Ele, então creia nele, confia nele. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. O que foi o mais? Os hebreus, esses três aqui, então eles entregaram a vida deles para Deus. Eles confiaram em Deus. E Deus fez o mais. Eu estou com vocês dentro da fornalha. Não tem dano nenhum, não aconteceu nada. A palavra de Deus diz aqui que não foi achado, né, nem... Onde está escrito aqui, ó, não foi chamuscado os cabelos da cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Não tinha dano nenhum, não teve perda nenhuma, não teve prejuízo nenhum. Porque eles creram em Deus, porque eles confiaram em Deus. Amém, meu irmão? Seja um crente na palavra, seja uma pessoa que confia em Deus, independente das propostas, independente das imagens que estão se levantando. Renda-se única e exclusivamente ao Deus verdadeiro da palavra dele. Amém? Já já nós voltamos no nome de Jesus.